Alô amigos, alô amigas, bom dia! Hoje 4 de fevereiro, pois é a gente por aqui fazendo mais um vídeo. Quero desejar a todo mundo aquela manhã, aquele boa tarde, aquele boa noite especial, independente a hora, quando e onde você vai estar vendo esse vídeo. O importante é você inscrever e ativar o sininho das notificações. Pois é, meus amigos, a MP que foi publicada no dia 18 de janeiro, né, medida provisória 871, que principal foco, né, contra, digamos assim, a fraude na Previdência Social. O texto, gente, tem 15 páginas, que foi chamado, né, ou apelidado pelo governo federal de medida antifraude. Tem como primeiro ponto um pente fino em cerca, gente, estima-se fazer, né, um pente fino em torno de 3 milhões de pagamentos pagos pelo INSS, mas vai além. Os 33 artigos da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que já tem força de lei, né, porque o MP já tem força de lei no momento que é publicado no Diário Oficial da União, aumenta o rigor na concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, entre outros benefícios. Agora o Congresso Nacional, né, que teve seus presidentes eleitos, né, por exemplo, na Câmara o presidente é o Maia, e lá no Senado é o Columbre, né, ou seja, o Congresso Nacional tem 120 dias para aprovar ou rejeitar a medida. Se nesse prazo não for votada, respondendo já a pergunta de muita gente que pergunta se em 120 dias se o Congresso não votar essa matéria, o que acontece? Ela perde a validade, mas só que o governo pode editar uma outra muito parecida. A amplitude das alterações foram tantas que o Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário, IBDP, chegou a montar um curso de 3 dias voltado a advogados previdenciários somente para discutir a medida. Só para vocês verem, gente, de complexo que é essa medida provisória. Por isso, se você vê por aí um falando uma coisa, outro falando outra coisa, é porque é muito complexo de fato. Ela vai ser, digamos assim, desvendada completamente a partir do momento que ela tiver sido passando no Congresso Nacional, né? Olha, foram muitas mudanças e o segurado pode ser pego de surpresa se não estiverem atento. De certa maneira, por causa de sua amplitude, foi uma espécie de reforma que veio dessa medida provisória, ou seja, praticamente já é uma primícia, né, da reforma previdenciária, né? A maior parte das medidas já está valendo. Há itens, né, que entram em vigor entre abril e maio. Um dos pontos que mais gera expectativa é com relação ao programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade, o nome oficial do novo pente fino. O Instituto ainda não revelou quando vai começar, né, cujos detalhes devem ser definidos em ato a ser publicado no Diário Oficial da União. Temos visto um endurecimento de análise realizada pelos peritos do INSS. Estão cada vez menos compreensivos com o beneficiário. Acredito que haja uma dureza nessa revisão semelhante à fase anterior. Gente, eu tenho conversado com o advogado, o grande temor deles é principalmente o pessoal do BPC Loas, né? Porque geralmente a maioria que tem algum tipo de enfermidade que é de longa duração, geralmente nunca foi convocado, né? Agora pega um médico perito, vai fazer uma nova perícia, vai endurecer-se as regras. O que vai acontecer? Muitos deles vão acabar perdendo o benefício. Olha, um dos pontos dessa medida provisória é o agendamento da prova de vida, né? Aposentados e pensionistas acima de 60 anos terão de fazer agendamento antes da atualização cadastral junto ao banco onde recebem. Pela regra anterior, o beneficiário ia à agência sem hora marcada e fazia o recadastramento. Além disso, a medida provisória abre a possibilidade da prova de vida ser feita na residência dos segurados acima de 80 anos. Esse ponto, gente, não há o que se discutir. A possibilidade do INSS fazer prova de vida na casa de pessoas acima de 80 anos, isso é justo e até eu diria que é necessário. Outro texto especifica que o INSS disporá de meios que garantam a identificação e o processo de fé de vida para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos acima de 80 anos que recebem benefícios. As alterações ainda não têm, ou seja, ela não está valendo, ela não foi regulamentada pela presidência do Senado. Outro ponto também, gente, que
que está chocando até os advogados previdencialistas, os mais velhos, tão boquiabertos, gente, é quanto ao sigilo bancário, né? Uma das novidades da MP é que o benefício de prestação continuada do BPC será concedido ou revisado somente se o cidadão abrir os dados bancários. O BPC no valor de um salário mínimo é pago, né, para pessoas com deficiência e pessoas idosas, né, que acima dos 65 anos, mas esse ponto começa a valer só a partir de abril, 90 dias após a publicação da medida provisória. Outro item no texto para reprimir crimes previdenciários: pessoas que recebem sem ter direito ou são usadas como laranja, é a possibilidade de ser alienado pelo governo federal o único imóvel de quem tiver enganado o INSS, ou seja, há a possibilidade do que o INSS tome até sua casinha que você tem aí para morar, se ele achar que você é um fraudador. E a medida provisória também, a 871, gente, ela pega aposentado por invalidez com idade entre 55 e 59 anos que recebe o benefício há mais de 15 anos. Também pode ser chamado para o pente fino esse grupo que estava isento, né, desde 2017, graças à Lei 13.457, que definia as regras da revisão do INSS. Agora, o único grupo que ainda está livre da verificação é formado pelos aposentados por invalidez com mais de 60 anos. Gente, o que dá para entender de tudo isso? Você pode prestar atenção. As leis no Brasil, infelizmente, estão valendo a cada 4 anos. Por exemplo, esse novo texto constitucional, essa medida provisória aí, o que acaba acontecendo? Ela tem validade durante o mandato do presidente do Bolsonaro. Se entrar um próximo presidente lá na frente, pode ser que ele venha com uma outra medida provisória, digamos assim, relaxando quesitos previdenciários, como aumentando o rigor. Isso a gente não se sabe. Por isso que o Congresso Nacional tem que trabalhar com eficácia para promover leis de verdade onde não abra esse tipo de brecha, né, para acontecer esse tipo de situação, né? Olha, gente, segundo o texto, irão passar pelo pente fino os segurados por incapacidade que não tenham data prevista para deixar de receber os pagamentos. A expectativa da equipe econômica é poupar 10 bilhões nesse ano com o pente fino, chegando a 17 bilhões até 2020. Olha, a medida provisória endureceu a vida do trabalhador que ficou sem pagar o INSS, perdeu a condição de segurado, mas depois voltou a contribuir. A exigência era quitar metade das contribuições mensais definida por lei, o chamado período de carência, para retornar o direito ao salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, entre outros. Agora será preciso cumprir a carência integral. Quem perdeu a condição de segurado precisará contribuir por mais 12 meses e não mais por 6 meses para voltar a pedir o auxílio-doença e entre outros, né, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. Para o salário maternidade, contribuinte individual e facultativa serão necessários 10 contribuições, não mais 5. O auxílio-reclusão não tinha carência, mas agora o INSS exige 24 meses de contribuição para aprovar o benefício. Gente, nesse quesito eu não vejo muita dificuldade. Essa questão de carência aí, o cara que paga 5 meses pode pagar 10 meses, dependendo da situação e do grau da sua doença, né? Agora, o grande hiato aberto nessa medida provisória, ao meu ver, é sim convocar as pessoas que estavam isentas com 55 anos de idade até 60, né, que tinham benefício há 15 anos. Outra é obrigar o segurado que recebe o BPC Loas a abrir mão, gente, do seu sigilo bancário para continuar recebendo o salário mínimo. E também convocar pessoas de aposentadoria por invalidez a cada 6 meses, gente. Isso é humanamente, desgraçadamente ruim, cara. Não tem nem como você comentar uma situação dessa, né? Mas, inclusive, gente, olha, pensão por morte também é outra situação que vai pegar forte dessa vez. Eu acredito que o Congresso Nacional há de se mudar alguma coisa, mas depois eu vi, gente, aquela manobra que teve lá no Senado, eu confesso para vocês que não tem muito que a gente esperar dessa nova levada de senadores lá. Vamos esperar para ver, mas eu confesso para vocês que não estou nada contente. Olha, agora se exige
prova documental da união estável para a concessão da pensão por morte. Antes, essas relações acabavam reconhecidas por meio de testemunhas. As provas mais aceitas pelo INSS são certidão de nascimento de filhos em comum, certidão de casamento religioso, certidão de união estável, declaração do imposto de renda no qual o parceiro está como dependente e outra conta de água, de luz, telefone, internet, por aí vai. Outra mudança é que para receber a pensão desde a data do óbito, menores de 16 anos terão de pedir o benefício em até 180 dias após o falecimento do segurado. A medida provisória define também que quando ajuizada a ação para reconhecer paternidade ou condição de companheiro ou companheira, o benefício a qual o dependente alega ter direito será retido até a decisão final da Justiça. Esse último ponto entra em vigor a partir de maio, final do prazo que o Congresso tem para acatar ou rejeitar a medida provisória. Gente, isso aí é dar algumas coisas, mas tem muitos detalhes nessa medida provisória ainda que está longe da gente definir ou decifrar ela por completo, gente, porque ela, na verdade, é como foi citado aí, ela é praticamente uma mini reforma da Previdência. E como sempre, sabe quem que vai pagar a conta? Exatamente, é você que recebe 1 a 2 salários mínimos. Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.